falei bastante coisa aqui. Você não trabalha sozinho, não trabalha sozinho, tá? Você não precisa fazer todas essas partes, só você fazendo. Você vai ter uma equipe de várias pessoas ali trabalhando. A gente chama essas equipes de squad. Então você tem ali desenvolvedores, pessoas que lidam com dados, pessoas que vão lidar só com inteligência artificial. Você tem o Product Owner, que é o dono do produto, ou então o gestor do produto. Você tem você, né, que vai entrar aí em um time e vai ser UX Designer. Então você faz parte de uma equipe. Você não precisa fazer tudo, você não precisa fazer todas as coisas ali daquele site. Você vai ter pessoas que vão te ajudar. E aí eu já respondo uma pergunta. Você precisa aprender a programar? Não. Por quê? Porque você está nessa parte de ideação desse projeto, você está nessa parte inicial, de contexto, de pesquisa, de pensar naquela interface, de pensar naquela experiência. Depois que você desenha aquilo, ou então depois que você traz os resultados da sua pesquisa, se você é UX Researcher, você vai entregar aquilo ali para uma outra pessoa, que é o que a gente chama de programador, desenvolvedor, desenvolvedora. E essa pessoa sim vai trabalhar com código, vai trabalhar ali com coisas assim que a gente nem entende direito, principalmente se você está começando na área. Então não se preocupe, você não precisa desenvolver, não precisa aprender a programar e nem a mexer em código. É a parte mais analítica. Então você vai fazer essa análise inicial, vai pensar em soluções, vai pensar em melhorias, vai desenhar aquilo que você pensou, né? Vai representar aquilo e entregar para uma outra pessoa do seu time para que ela possa dar continuidade àquele projeto. Então não é você que vai colocar aquele site rodando no ar. Por que o UX Designer é muito importante? Por que as empresas estão contratando muito esses profissionais? Bom, vamos pensar que antigamente a gente não tinha aí tanta procura por profissionais de experiência do usuário. O que acontecia? As pessoas queriam criar sites, aplicativos, e na maior parte do tempo eram desenvolvedoras, desenvolvedores que criavam ali porque eles sabiam colocar um site no ar. Então essas pessoas faziam tudo, faziam desde a experiência inicial, tudo isso que eu falei aqui, que hoje é dividido entre pessoas de uma equipe, era uma pessoa que desenvolvia e fazia. Eu estou falando aí de 15 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. Acabava que no início isso foi muito bom, né? A gente tinha acesso ali a vários sites. Se você vê, o Google era totalmente diferente. A internet, né, de antigamente, você vê que ela é muito mais poluída, muito cheia de informação. E isso foi o resultado de um trabalho que foi feito sem ali, muitas vezes, o profissional que está lidando com essa experiência. Porque com o tempo, né, a profissão de UX Design, ela existe há muito tempo, só que ela se popularizou há pouco tempo. Como eu contei ali a história do Donald Norman, que trabalhava na Apple. Então foi a partir do momento que surge essa necessidade de, olha, a gente precisa pensar na experiência das pessoas. Esse monte de informação que a gente tem aqui, ó, para a pessoa que está querendo entrar no YouTube e só assistir um vídeo, tem muita informação aqui que não precisa. Tá muito difícil buscar aqui um produto nesse site aqui e fazer uma compra. A pessoa não está encontrando o que ela quer. Por quê? Porque tem informação demais, está tudo desorganizado. Então, a partir do momento que as empresas começam a perceber que a gente precisa pensar onde que fica cada coisa, qual que é a melhor opção ali do botão, que as empresas começam a ver que as outras empresas também estão melhorando os seus produtos digitais, você começa a ter a necessidade aí de profissionais que vão olhar só para isso. Então, desenvolvedoras, programadoras vão lidar ali com colocar aquele site no ar, corrigir problemas, bugs, né, que acontecem ali por trás, com toda essa tecnologia ali de códigos e tudo mais. E você precisa de uma pessoa que vai focar ali nessa parte de entender o usuário, entender problemas, levantar oportunidades e criar experiências cada vez melhores. As empresas começaram a fazer isso, elas começaram a prestar atenção nisso. E aí você vê alguns estudos. Esses estudos começaram a mostrar principalmente o porquê que várias ideias dão errado. Tem um estudo muito importante, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem depois, vou deixar na descrição, que é um vídeo sobre o ROI do UX Design. É um vídeo super interessante, fácil de entender, porque a moça vai explicando ali a partir de desenhos, onde você consegue entender o valor do retorno sobre o investimento. Então, ROI significa Return of Investment. Em português, é o retorno do investimento. O quanto uma empresa ganha, no final das contas, quando ela contrata um profissional de UX Designer.
Se eu faço um projeto sem pensar na experiência, sem fazer essas pesquisas iniciais, sem testar o meu produto, essa parte do teste, ela é muito importante. Eu vou acabar lançando um produto que eu não sei se as pessoas querem, eu não verifiquei direito como que é a jornada, eu acabo lançando algo sem testar, sem ver se está fácil de usar. E várias pesquisas mostram que grande parte dos projetos, eles acabam, eles são engavetados por falta desse cuidado, dessa pesquisa inicial, dessa pessoa ali para entender essa experiência, essa jornada do usuário. Então você tem aí um profissional que você vai contratar, esse profissional ele vai estar ali totalmente conectado com as dores das pessoas. Se você está pensando em algo que realmente existe, em problemas reais, se você está procurando soluções ali que vão ser realmente úteis, né, que vão ser fáceis de usar, como que você testa se uma ideia sua vai funcionar, né? E isso daí fica meio assim, como que eu vou descobrir isso? Existem hoje vários testes que você, como UX designer, vai aprender. Existe o teste de usabilidade, por exemplo, que é o mais conhecido. Antes de você entregar as suas telas para a pessoa desenvolver, você vai testar elas. Você vai criar um protótipo, que a gente chama. Eu vou explicar direitinho para vocês em outros vídeos, esses nomes difíceis. Mas você basicamente vai fazer um rascunho daquela sua ideia e vai pedir para as pessoas usarem. Na hora que elas usam, você já vê ali no seu desenho o que está dando certo e o que precisa melhorar. Antes de você fazer a empresa gastar dinheiro com tempo de desenvolvimento, com códigos e tudo mais, você já corrige ali no seu desenho inicial. Esse é um dos principais pontos de retorno do investimento. É quando você testa a sua ideia, melhora ela ali no desenho dela. Então, enquanto a gente, o UX designer, está pensando na solução, é muito mais fácil para a gente mudar alguma coisa de lugar do que depois que aquele site já está pronto, que aquele aplicativo já foi para a mão das pessoas. Por quê? Porque o tempo que você tem para corrigir problemas ali no código, né, depois que o site já está feito, é muito maior, é muito mais difícil você corrigir alguma coisa, você mudar alguma coisa, mudar um botão de lugar, mudar uma jornada ali que você quer, depois que ele já está pronto. É muito mais fácil você mudar antes, né? Então, vamos supor que eu quero fazer aqui uma garrafinha. Ah, não gostei desse formato. É muito mais fácil eu mudar o desenho dela do que eu criar essa garrafinha. Eu gastei tempo, gastei dinheiro, gastei equipe, gastei material para imprimir, para fazer ela aqui, né, de forma física, e aí o UX designer decide mudar aqui o formato da tampa. Poxa, mas eu já construí, eu já lancei ali 50 garrafinhas dessa, você quer mudar a tampa? É muito mais difícil você fazer isso quando ela já está pronta do que lá no início. Então, por isso que o UX designer vai trabalhar muito com esse processo aí de construção, de ideação, de o que vai funcionar ou não, e fazer testes para que isso seja realmente factível de fazer. Beleza, então isso na prática, né, vamos resumir aqui. O que o UX faz na prática? A gente faz telinhas? Faz. Se você trabalhar ali como UX/UI. Mas você também vai fazer muita pesquisa, vai conversar com muitas pessoas, vai fazer reuniões, vai fazer alguns workshops, algumas criações coletivas, né? Então, às vezes você não vai desenhar algo sozinho. Você vai ver que você vai aprender várias formas de chamar as pessoas, de chamar pessoas usuárias, de chamar pessoas da sua equipe para te ajudar a desenhar, para que eles possam dar ideia também. A gente chama isso de cocriação. Então a gente lida muito com as pessoas, né? A gente conversa, a gente cria junto, a gente testa antes da nossa solução ir para o ar, a gente corrige antes da gente desenvolver. Então, existem várias coisas que o UX faz, né? Que não é só desenhar telinhas. Quem pode ser UX designer? Bom, hoje em dia você não precisa de faculdade para ser UX designer. Vai depender da empresa que você está tentando aplicar. Algumas vão pedir alguma graduação, outras não, né? Então, se você tem uma graduação, ok, você já está ali um pouco mais, com mais requisitos, né? Para conseguir mais vagas. Só que se você não tem faculdade, tá tudo bem também, você já pode começar a estudar UX Design agora e você já consegue daqui a alguns meses aplicar para as vagas, porque não é essencial que você tenha uma formação. Você já trabalha em uma área que não tem nada a ver com design, não tem nada a ver com aplicativo, com tecnologia. Será que vai dar certo? Será que você consegue? E eu falo que se você já vem de uma área, se você já trabalha em uma área,
Se você já tem ali uma experiência de mercado de trabalho anterior e quer migrar de área e tá com medo, seja por causa da sua idade, seja por causa de, eu acabei de me formar em psicologia. Será que eu consigo? Será que eu consigo arrumar um emprego? Será que não é melhor continuar na minha área? Bom, se você quer migrar de carreira, você consegue sim. E para quem já tem uma experiência prévia, para quem já trabalha com alguma coisa, é ainda melhor. Por quê? Porque você já está um passo à frente. E isso, inclusive, eu vou falar em outros vídeos, que são estratégias que a gente usa para que você utilize seu conhecimento prévio a seu favor. Então, eu já trabalhava com design de ambientes antes de migrar para a área de UX. Então, eu já tinha trabalhos ali de design, de ambiente, de design gráfico. Então, tudo isso já me fez ali ter uma experiência muito boa para que durante as entrevistas, apesar de eu não ter experiência na época, né, quando eu entrei há 5 anos atrás, apesar de eu não ter experiência em UX design, em criação de site, em aplicativo, eu já tinha muita experiência como, por exemplo, lidar com o cliente, fazer entrevista, levantar problemas, criar soluções. Não era exatamente para aplicativos e sites, mas era para outros tipos de projetos que com certeza fizeram todo sentido ali no momento da entrevista e que foi positivo ali e que me ajudou a conquistar minha primeira vaga. Então, como eu dei o exemplo da psicóloga, poxa, psicologia hoje em dia, se você tem conhecimento de psicologia dentro da área de UX Design, isso é sensacional. Você vai conseguir trabalhar ali, porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com conversa, com comunicação, com entender a dor do outro. Então, olha só, o tanto de conhecimento que você vai ter porque você sabe ali de psicologia. O mesmo eu falo, por exemplo, para alguém que veio do direito, para qualquer área. Você consegue aproveitar várias bagagens de conhecimento que você tem para aplicar nessa área de UX Design. Porque a experiência, ela engloba, como eu falei, não só a criatividade ali de desenhar, de ter uma noção ali de gráfico e tudo mais, mas ela engloba algo muito maior, algo de pesquisa, algo de análise, de propor uma ideia diferente, de juntar ideias. Então é muito positivo se você já veio de uma outra área e você está querendo migrar. Você consegue sim. Bom, e o que você precisa saber, né? Quais são o que a gente chama de soft skills e hard skills do UX design? Bom, soft skills, como eu já cansei de falar aqui, é comunicação, você saber lidar com projetos, com tempo de projeto, com priorização. Então, como eu disse ali anteriormente, você às vezes não consegue fazer um site com todas as funcionalidades possíveis em 3 meses. Você vai ter que priorizar. O que é mais importante agora? Você vai ter que conversar com o seu cliente. Então, você vai ter que ter essa habilidade que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades que são mais pessoais mesmo, que são mais de você lidando com o mundo exterior e o mundo interior também. Então, como que você lida com sua ansiedade, como que você faz a gestão do seu tempo. Então, como você pode ver, o UX Design ele tem várias etapas. Então, você precisa ter uma organização, você precisa saber o que você faz primeiro, o que você faz depois, como que você chama uma pessoa para entrevista, como que você permite que as pessoas contribuam ali com o seu processo criativo. Então, isso a gente chama de soft skills. Então, basicamente, aqui eu enumero aqui as principais. Conversar com as pessoas, né, comunicação, entender, né, ter empatia com as pessoas, entender as dores, se colocar no lugar do outro, trabalhar em equipe, porque são pessoas de várias áreas que você vai ter que conversar. Às vezes, no mesmo time tem pessoas que não sabem nada sobre o UX design, então você tem que ter paciência ali de explicar e de entender também o que essa pessoa faz. Então, lidar com a equipe é muito importante, a gestão do tempo e a priorização de tarefas, né? O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, isso é muito importante como soft skills. E as hard skills, que a gente chama de habilidades mais duras, né? Aquelas habilidades que você precisa saber para ser UX design, é mais sobre o processo de design. Então, eu vou colocar aqui o Design Thinking, não vou falar nesse vídeo para não ficar muito grande, mas vou falar em próximos vídeos aí desse guia. Mas você precisa saber do processo de design. Então, esse é um ponto, o Design Thinking, a forma que designers pensam. Eu não vou chegar já e pensar numa solução. Primeiro eu vou pesquisar, eu vou priorizar, eu vou depois idear, eu vou testar e depois vou lançar ali a minha solução, vou documentar e tudo mais. Então, você precisa saber
entregar ali um projeto do início ao fim, seja um site do zero, seja uma melhoria. Você também precisa saber uma plataforma ali onde você vai conseguir prototipar a sua ideia. Pode ser uma plataforma digital, e aí eu vou falar uma que para mim é essencial. Quando eu comecei, eu aprendi o Figma. Hoje é o que as empresas mais usam, hoje você já deve ter ouvido falar sobre Figma. Então, se você tiver um tempinho, olha, é uma ferramenta que você precisa saber, é uma hard skill, porque é totalmente algo que você vai sentar ali, vai aprender e pronto, já vai começar a usar. Não é difícil de usar, tá? É super simples, é gratuito. Você já pode começar a baixar agora e começa a escrever. Tem vários tutoriais na internet aí também. Eu tô criando um tutorial aqui no meu canal sobre o Figma, então você também pode acessar. E outras hard skills é como fazer entrevista, como você faz testes de usabilidade. Existem outros testes também, como card sorting, várias metodologias que você consegue aplicar ali dentro de UX Design. E como também é muito fluido, sabe? Depende do projeto que você tá. Eu criei um guia de UX Designer para você virar UX Designer de vez. Nesse guia eu coloquei ali as soft skills e as hard skills principais. Então eu não coloquei todas, porque você que está começando não precisa saber tudo. Você vai ficar ansiosa, vai ficar ansioso, vai ficar estudando coisa que não precisa. Então eu coloquei o básico que funciona e que você, se você souber aquelas hard skills, aquelas soft skills, você consegue fazer um projeto do início ao fim sem problemas. E eu tenho certeza que você vai conseguir a sua primeira vaga aí, se você se dedicar a aprender o que está nesse guia. Eu também vou deixar o guia aqui para vocês fazerem o download. E a última coisinha que eu vou falar é sobre quanto ganha, né? Então tem muita gente interessada em saber qual que é o valor. Vai depender muito da empresa onde você trabalha. Existe um site hoje que chama Glassdoor. Nele você consegue ter uma média geral, porque as pessoas elas entram no Glassdoor e colocam ali quanto que elas ganham. Então, várias pessoas hoje que já trabalham naquelas áreas, em UX, em UI, UX Writing, Research, elas entram no Glassdoor, colocam ali os salários, é um site confiável, tá? Tem muita gente que usa, muitas empresas usam, e lá você consegue ver qual que é a média salarial a partir do que essas pessoas estão colocando. Então, é um banco, hoje, né, o Glassdoor, ele tem muitas entradas ali, né? Tem muita gente que responde quanto que elas ganham, e é bem atualizado. Se você for ver hoje em dia, um UX Designer Júnior é que está começando agora, vai ganhar em média R$3.000. Só que você pode ganhar mais do que isso na sua primeira vaga ou menos do que isso. Vai depender da empresa que você está trabalhando. Mas a média aí do mercado é R$3.000. Para pleno é quando você saiu desse júnior, né, desse estágio inicial de profissional de UX e já sabe um pouco mais. Então, em próximos vídeos também vou falar aí a diferença de UX júnior, pleno e sênior. Para pleno, você já consegue atingir ali valores de 6.000, 5.000, até R$7.000 ali você consegue atingir, pensando na média aí brasileira de salários de UX designer pleno, né, o que a gente tem aí de registro no Glassdoor. E para sênior, você consegue aí 8.000, 9.000, 10.000, enfim. Eu vou colocar direitinho aqui, porque agora eu tô falando do que eu tô lembrando. Mas, no geral, júnior, 3.000, pleno, 5 a 7.000, sênior, 7 a 10.000 para mais, tá? E como você se torna UX designer? Bom, esse é um assunto assim que é um pouco mais... Vou precisar de gravar mais um vídeo para falar para vocês como se tornar UX designer. Esse vídeo agora que eu fiz foi mais para você entender o que é o UX, para eu te dar esse panorama, para tirar essas dúvidas iniciais e para te dizer que, se você quiser, você consegue começar agora a estudar UX Designer, e com esse plano que eu vou deixar aqui para vocês fazerem o download, vocês conseguem seguir ele. Eu deixei até com formato de checklist, tem até algumas informações ali a mais, extras que eu coloquei, como referências, coisas que eu gosto ali do UX Designer, para você dar uma olhada no guia e se tornar UX Designer de vez. E a média aí que eu tô vendo é que em 3, 4 meses, se você ficar muito fera, se você estudar pra caramba, você já tem as suas chances assim muito altas de conseguir a sua primeira vaga, tá? Isso é o que eu acho super legal no UX Designer, porque é algo que você pode começar agora e daqui a alguns meses você está super qualificado, dependendo aí se você investir, né, um bom tempo aí de estudo, para garantir a sua primeira vaga e ganhar aí salários de R$3.000, R$2.000, enfim, é um bom salário para quem está começando, não é mesmo?
E outra parte legal, né, de UX Designer, que eu vou finalizar o vídeo aqui falando sobre isso, é que você pode trabalhar de onde você quiser. Não são todas as empresas, existem hoje modelos de trabalho, então você pode trabalhar tanto físico, quanto remoto, quanto híbrido, né? Ora indo na empresa, ora trabalhando de casa. Eu, por exemplo, trabalho só dentro de casa, né, só no home office. E isso é muito legal, né? Porque é uma forma de trabalho aí que você consegue melhorar, né, a sua rotina aí de casa. Às vezes você tem filho, filha, às vezes você tem um cachorrinho ali que quer dar atenção o dia inteiro. E aí você fica dentro de casa, é bem legal para você criar a sua rotina. E fico aí com essa finalização. No próximo vídeo a gente vai falar como que você se torna UX designer de vez, tá bom? Até mais!